Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula preparatória aí para o Enem. Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola, e vamos dar início a esse ciclo de preparação, né? A esse intensivão. Então, galerinha, muitos de vocês, né, escolheram a opção espanhol, porque na hora da inscrição você tem que optar ou pelo inglês ou pelo espanhol, né? Aí eu pergunto para você de casa, por que você escolheu o espanhol? Né? Geralmente, quando eu pergunto isso para os meus estudantes, eles dizem, professor, porque é uma língua mais fácil do que o inglês, porque é parecido com o português, dá para fazer ali uma analogia, né? E tentar fazer a interpretação, a tradução ali para compreensão de texto. Né? Claro, digamos que há um sentido lógico, né? O aluno raciocinar dessa maneira, porque realmente é uma língua que, como ela deriva do latim assim como o português, tem uma família linguística parecida. Porém, essas semelhanças, muitas das vezes, ela traz dificuldade, porque a semelhança ela gera confusão. Né? E existem conteúdos da língua espanhola que eles se justificam justamente por essa questão da aproximação da escrita, da fala. Porém, os significados, ou seja, o campo semântico, é totalmente diferente. Então, nós vamos dar início a essa aula. Falamos um pouco aí de como é a matriz do Enem e o que ela cobra dos alunos, né, dentro da língua espanhola. Vamos lá, slide na tela. A nossa primeira aula aí, sobre compreensão e interpretação textual. A nossa matriz de referência é essa daí, galera. Né? Nós temos 4 habilidades que são cobradas, né? Que é a H5 até a H8, tá? E o nosso primeiro conteúdo de hoje, que é a leitura e interpretação de texto, ele vai requerer do estudante aí, do candidato, né? Justamente essa H5 aqui, que é associar vocábulos e expressões de um texto, ele é ao seu tema, ou seja, eu pegar as palavras, tá? Dentro do seu campo semântico, lógico, significado, e fazer essa relação, né, entre significante e significado, tá bom? Aí nós vamos ter também, aqui na tela, a habilidade H6, né, que ela é muito voltada a isso também, que além de eu associar os vocábulos e as expressões, eu vou utilizar esses conhecimentos como mecanismo de ampliar as possibilidades de acesso à informação, tecnologia e cultura, né? Ou seja, a partir do momento que eu compreendo e que eu interpreto, eu também posso inferir, posso fazer aplicações lógicas. Então vamos lá, continuidade aqui na tela, galera. E aí nós temos alguns elementos aí da compreensão leitora, né, galerinha? São fatores aí que fazem com que o estudante ele possa compreender melhor a língua espanhola. Então, o processo de leitura, ele passa por esses 4 campos aí. Eu tenho os conhecimentos prévios do leitor, ou seja, um fato de eu ler sobre aquilo que eu conheço, né, fica mais fácil para o estudante ele ler daquilo que ele já ouviu falar. Né? Se ele nunca ouviu falar, fica complicado um pouco às vezes, até ele ter uma noção do que se trata aquela temática. Tá bom? E aí, dentro dos processos da leitura, tem os cognitivos, né, que são os de pensamentos, as formações lógicas dentro do campo cerebral. Temos os metacognitivos e os linguísticos, né, que são campos e áreas de conhecimento. Aí nós temos as características do texto. É claro que quando você observa a estrutura textual, né, e na nossa próxima aula nós vamos trabalhar com as funções de linguagem, nós vamos perceber que o momento que eu identifico a estrutura de um texto, e se eu entendo a tipologia, se eu entendo a sua função social, eu vou conseguir interpretar e compreender melhor. Vamos dar continuidade aqui, galera. Nós temos também com que objetivo eu leio essas questões, né? Ou seja, quando eu pego um texto, se eu não tiver um motivo claro e lógico, muitas das vezes eu não vou ler com aquela ênfase, né? Porque o estudante, ele é muito disso. Para que vai servir essa leitura aqui? Vai servir para a vida. Aí se vai servir para a vida, não estou nem aí. Não, vai servir para a prova. Opa, para a prova aí já é outra questão. Para o Enem, né, que é a nossa meta daqui de hoje.
Então, esses objetivos, ele também está atrelado a essa questão da motivação. Vamos dar continuidade aqui na tela. E aí nós temos a leitura literal. Literal, ou seja, é tal qual como está escrito, galera. Ou seja, é o texto em que bola é bola, em que cadeira é cadeira. Ou seja, é aquilo que está escrito mesmo. Aí eu tenho o texto inferencial, né? E no texto inferencial, eu vou fazer o quê? Deduções, né? Deduções. Então, aqui eu vou deduzir, né? Inferir é deduzir. Está no texto escrito? Não, mas a partir da leitura, eu deduzi que se trata daquilo, né? E aí nós temos aquele valor social, que eu, além de deduzir, eu vou usar isso dentro da minha vida social, ou seja, eu vou usar como um agente transformador, né? Aquele que causa mudanças na sociedade. Então, voltando aqui, galera, vamos lá. Nós temos aí a nossa primeira questão, né? Vamos agora para a nossa parte prática, que é o que nos interessa. Lembra que eu falei para vocês sobre o conhecimento prévio? Então, nós temos aqui a capa de um filme, né? E esse filme, galerinha, se você já assistiu ele, né? É claro que você vai ter um embasamento melhor, né? Então, o conhecimento prévio, ele ajuda você a entender. Ah, professor, mas eu nunca vi o filme. Então, você já não tem um conhecimento prévio sobre o filme. Você vai tentar entender pelo contexto da imagem, pela mensagem, por aquilo que está escrito. Então, vamos lá. Esse filme chama-se Como as Estrelas, né? O cartaz aqui está em inglês, tá? E aí, observem para a pergunta aqui, né? Para a pergunta não, perdão, nós temos aqui o texto. Que me passa? Destacado em negrito, tá? Aí observe que ele vai fazendo questionamentos aqui e a imagem, a forma, tudo isso ajuda na interpretação, na compreensão. Porque a primeira pergunta, por que me cuesta tanto estudar? Por que me cuesta tanto concentrar-me? Ou seja, por que eu custo, né? Porque eu não tenho... eu tenho dificuldade de me concentrar, tenho dificuldade de estudar, é um questionamento, tá bom? Dando continuidade aqui, aí ele dá ênfase, né? Por quê? Por quê? Por que não consigo aprender como os demais? Ou seja, por que eu não consigo aprender como os outros? Então, a primeira coisa que eu peço para vocês se atentarem aí, e isso tanto aqui agora na nossa aula prática, quanto também na hora do Enem, é para a maneira com que as coisas estão dispostas dentro do texto. Não é por acaso que o texto está... Ah, professor, num primeiro momento parece que há um erro de português, porque a gente começa as frases com letra maiúscula. E observe que no meio de um questionamento, aqui há um embaralhamento, né? Ora letra maiúscula, ora letra minúscula. Então, observe que o enunciador, ele vai fazendo esse jogo aqui, vai colocando letra maiúscula misturada com as minúsculas, não é por acaso. Quem assistiu o filme Como as Estrelas, entende que esse garoto, ele tinha dislexia, né? Ou seja, ele tinha uma condição ali que o tornava diferente dos outros alunos do contexto daquela sala de aula. E os professores não observavam isso. E ele era tido como aquele menino que não aprende, né? Que os colegas faziam a chacota dele na sala, né? Dava a orelhinha de burro para ele. Todas essas questões que nós já sabemos que ocorrem em muitos contextos escolares. Tá bom? E aí um professor, né, que passa a ter uma visão humanizada, ele compreende que aquele aluno ali, ele tem as suas diferenças, tem as suas particularidades, e ele aprende, mas ele não aprende como os outros, ele aprende de uma maneira diferenciada. Então, a letra aqui, né, do jeito que está, observe a disposição das letras, ele sugere que essas diferenças aí das formas quer dizer que o aluno ele tem uma dislexia, né? Se você não assistiu ao filme, então, nesse primeiro momento aqui, para entender só com o cartaz e o texto, fica um pouco difícil, tá bom? Mas é dentro desse contexto, tá, galera? E aí nós temos, né,
E observe que nós estávamos no texto 1. E dentro da mesma questão, nós temos o texto 2, que justamente ele traz aí um enredo, né? Ou a sinopse do filme anterior. E a Racha, eis um ninho de 8 anos, ou seja, uma criança de 8 anos, cujo mundo está plagado de maravilhas, né? Aí o interessante, né, de você estudante, quando se depara com um texto desse, é ir grifando essas palavras que parecem um pouco mais diferente do nosso português, né, galera? E aí a gente vai circulando, ó. Porque maravilhas, né, já está bem contextualizado ali, ó. Maravilhas, né, que ninguém mais parece apreciar. Colores, ou seja, cores. Peixes, peros, cachorros e cometas, né? Cometa não é do espaço, cometa é pipa, é de criança, é brincadeira, tá bom? Que simplesmente não são importantes na vida, nos adultos, né? Ou seja, que simplesmente essas coisas, né, parece que não são importantes na vida dos adultos, que parecem mais interessados em coisas como os deveres, os trabalhos, dinheiro, limpeza e outros afazeres, né? A Aisha parece não poder ser, ou seja, parece não poder fazer nada bem na sua sala de aula, nem na sua turma lá, como as palavras aqui sugerem. Quando os problemas que ocasionam superam seus pares, ou seja, quando os problemas que ocasionam esse baixo rendimento da escola superam seus pais, ele muda de escola, ou seja, a escola o problema é a escola, então ele é internado em um colégio para que o discipline, ou seja, de um colégio que tem disciplina mais rigorosa. As coisas não melhoram. El nuevo colegio, ou seja, um novo colégio, onde Aisha tem además que aceitar os estalerros de seus padres, ou seja, que além das políticas da escola, ainda tem a questão da distância dos seus pais, até que um dia, ele novo professor de arte, ou seja, um novo professor de arte, e aí esse nome dele, que é árabe, né, sugere aí, entra na cena, ou seja, ele entra na jogada, entra no filme, né, e se interessa por el pequeno Aisha, e tudo cambia, ou seja, ele se interessa pela criança e tudo muda. Como eu falei, texto 1 e texto 2 ele é mais completo, né? Mas ainda não ficou claro aqui que a criança ela tinha dislexia, porque só vai saber que realmente a criança tinha dislexia quem assistiu ao filme, tá bom? Mas você já vai fazendo aqui pequenas inferências. E aí está aqui o enunciado, né? O filme Como Estrelas na Terra aborda o tema dislexia, ou seja, aqui no enunciado ficou claro, né? E o enunciador trouxe a informação de que a criança tinha dislexia. Aí nós entramos num segundo dilema. Professor, eu não sei o que é dislexia. E aí também a falta desse conhecimento prévio também pode fazer com que o estudante ele não consiga pensar, raciocinar e inferir através dessa informação. Por isso que a gente coloca que o conhecimento prévio ele é um dos fatores que ajudam a interpretar, né? Porque quem sabe o que é dislexia, já assistiu ao filme, ele vai ter dificuldade zero para responder essa questão aqui, tá bom? Relacionando o cartaz do filme com a sinopse, constata-se que... Então eu vou ter que fazer, né, uma relação entre o texto 1, que é esse cartaz e as informações que estão aqui presentes, e o texto 2, que é a sinopse do filme Como Estrelas na Terra. Então, fazendo relação, né? O que se constata aqui? A. Olhar diferenciado para com outro gera mudanças? Opa, pode ser, né, galera? Porque observem que ao final da sinopse aqui, ele fala que um professor entra em cena, né, se interessa pelo aluno aqui, pelo Aisha, e tudo cambia, ou seja, tudo muda. Se tudo muda, quer dizer que antes tinha um contexto onde as coisas estavam um pouco ruins. E durante toda a sinopse, é o que fala aqui, né, que ele tinha problema de baixo rendimento e tudo mais. Então, essa A não posso descartar. Letra B, estudante com dislexia apresenta um tom questionador.
Agora me mostre, pessoal, no texto 1 ou texto 2, onde é que falou que Aisha tinha um tom confrontador, questionador, perdão, nenhum momento. Essa aqui é a que eu descarto logo de cara, é a mais errada que tem, né? Porque nenhum momento fala isso. Na letra C, a abordagem para lidar com a dislexia é pautada na disciplina. Será? Ó, só é voltar no texto, né? Não, ninguém falou que para lidar com a dislexia tem que se colocar em um colégio militar. Se colocaram o garoto num colégio militar por questões de comportamento e baixo rendimento. Até então não sabia que ele tinha dislexia. Então como é que se pode associar dislexia com disciplina? Nada a ver. Já elimino também. Letra D. Contato com os pais prejudica o acompanhamento da dislexia? Nada a ver, né, galera? A família aqui no texto anterior ele foi abordada só para enfatizar a distância, né? Ou seja, além das questões didáticas da escola, né? Da política escolar, ainda tinha a questão da distância. A distância foi ressaltada aqui que era uma coisa que dificultava a convivência de Aisha. E nada a ver com dislexia. Né? E a letra E, mudança de interesse ocorre na transição da infância para a vida adulta. Galera, observe que o Enem ele é assim. Na verdade, vários concursos ele é assim, né? Eu coloco várias alternativas ali. Eu coloco uma bizarra, tipo uma bem errada. Eu coloco duas erradas, mas assim, não bizarra, mas errada. E eu coloco duas como possíveis respostas, né? Porque essa letra E, se você for pensar, não no contexto do texto 1 e do texto 2, é nesse momento aqui que se separa o candidato que está preparado para a prova e o que não está preparado para a prova. Porque aqui ele vai raciocinar. Observe, letra A. Olhar diferenciado para com outro gera mudança. Beleza, lá no texto eu posso fazer essa referência. Agora, observe, mudança de interesse ocorre na transição da infância para a vida adulta. É claro que no contexto da vida, como um todo, a vida, as pessoas vão mudando as suas escolhas, né? Na infância é uma coisa, na adolescência é outra, na vida adulta é outra. Mas isso eu estou falando na vida. Eu não estou falando referente a texto 1 e a texto 2. E é nesse momento aqui que o enunciado pode pegar você, candidato. Ou seja, ele pode confundir a sua cabeça e você, realmente as pessoas fazem escolha diferente. Aí já vai marcando logo, aí já errou. Né? Porque eu quero saber referente, observe o enunciado, olha aqui o enunciado. Referente ao filme Como as Estrelas na Terra. É isso que eu quero saber, não é como a vida na Terra. Tá? Então, aí eu risco essa fazendo essa reflexão mais aprofundada. E aí, galera, nossa resposta realmente é a letra A. Parabéns aí para quem acertou. Vamos para a nossa questão de número 2, né? Questão de número 2, ele traz um textinho aí, né? Ele traz um textinho aí que fala sobre Pequena Irmã, é o título do texto. E aí, galera, ele traz esse texto, né? E aí eu já indico para vocês e recomendo, tá bom? Que vocês vá primeiro, ao enunciado, né? Na questão anterior a gente foi nos textos primeiro, mas o correto é ir logo no enunciado. Por quê? Porque quando o texto é um pouco longo, você poupa tempo. E nós sabemos que o Enem, ele é um caderno longo, ele tem muitas questões e você também trabalha com essa disciplina aí do tempo, né? Então, minha dica é, quando você tiver um texto ali um pouco mais longo, vá no enunciado direto. É claro que o texto anterior, como o texto 1 dele era uma imagem, aí nessa ocasião não precisa você ir direto no enunciado, porque você consegue fazer a leitura do todo. Mas quando o texto é um pouco maior, vá ao enunciado, tenta extrair o que a questão quer perguntar e volte ao texto. Vamos lá fazer isso agora. Olha aí, ó. No texto o autor faz uma crítica, né? Aí faz uma crítica ao quê? Aí nós temos possíveis alternativas e a gente lê logo, que é pra gente já ir ali no texto descartando, né, galera? Conhecimento das pessoas sobre tecnologia, uso do celular alheio por pessoas desautorizadas, funcionamento de recurso tecnológico obsoleto, gerência do celular sobre escolhas do usuário e falta de informação sobre a configuração de alertas no celular.
Então, aqui, observe, né? Es no cabe duda el instrumento más presente y más poderoso de todos que entraron en nuestra vida. Ni la televisión ni el ordenador. No hablemos ya de obsoleto faca de la agenda de los livros eletrônicos. Ou seja, que hoje em dia não cabe mais dúvida que o aparelho tecnológico mais utilizado é o celular, né? Aqui fala que televisão, computador, obsoleto fax, né? Que nem se usa mais, tudo isso já ficou para trás, né? Agenda, livros, ou seja, a maioria dos livros hoje são eletrônicos, tá bom? E aí vai falando, né? Que o celular, nós mesmos somos os próprios celulares, né? Ou seja, às vezes estamos desativados, estamos inertes, estamos inócuos. Ou seja, ele vai fazendo uma comparação, né, da pessoa com o celular, né? Ou seja, o homem tem tanto contato com o celular que acaba se tornando um celular, né? É isso mais ou menos que o texto ele vai extraindo aqui dentro desse contexto, tá? E aí é claro que, observe, né? Aí a gente já vai eliminando vários aqui, né, galerinha? Conhecimento das pessoas sobre tecnologia, não faz em nenhum momento esse tipo de crítica, né? O uso do celular alheio por pessoas desautorizadas, aí aqui nem falo das políticas de segurança, né? Podemos perceber. Por isso que eu estou falando, você tem que perceber, olhar o texto e não a vida, né? Nesse caso aqui, porque o enunciado é claro quando diz no texto, não é na vida, tá bom? Funcionamento de recurso tecnológico obsoleto, ele cita lá que teve recurso tecnológico obsoleto, como fax, né? Mas não está descrevendo, não é manual, não está ensinando a usar nem nada, né, galera? Ingerência do celular sobre a escolha do usuário, aqui é uma relação, né? Gerência de celular sobre a escolha do usuário faz muito sentido. Letra E, falta de informação sobre a configuração de alerta no celular, ao contrário, né? Que fala que o humano, ele já sabe mexer até demais. Então, galera, a nossa resposta mesmo ela só pode ser essa letra D mesmo, porque observe que o texto aqui, ele vai fazendo a comparação do homem com a máquina e ele chega um momento de dizer aqui que o homem é a própria máquina, né? Então, tudo isso sobre a ingerência, ou seja, como eu administro minha vida, né? O meu tempo, eu estou destinando muito tempo à tecnologia, estou me tornando ela própria, então é isso que o texto traz. Galerinha, então nós chegamos aqui ao final dessa nossa primeira aula, tá bom? Sugiro a vocês que entrem no site do ENEP, busquem provas anteriores, respondam bastante, tá, galera? E se preparem da maneira correta. Tchau, tchau!